Agora a gente volta para Brasília porque um dos pontos de maior tensão neste ano na relação entre o governo federal e o Congresso foi o pagamento das emendas parlamentares. Deputados e senadores avançam cada vez mais sobre o orçamento, mas o governo usa o mecanismo também como forma de garantir votações favoráveis. Mas o Natal teve Papai Noel voando pelo Congresso. Quem vai explicar essa história melhor é o Igor Damasceno, aqui já conosco ao vivo no nosso 3 em 1 e vai falar qual foi o valor pago pelo governo na semana passada, na reta final, no apagar das luzes de 2025, hein, Igor? Kobayashi, 1.530 bilhões de reais. Esse foi o valor pago em emendas parlamentares pelo governo federal na última semana. É a 7ª maior quantia paga somente neste ano. E no acumulado, o governo federal já pagou em emendas parlamentares algo em torno de 30 bilhões de reais. As emendas são aqueles mecanismos, aquele dinheiro do orçamento público repassado a gestores de acordo com indicações de deputados e senadores, ou seja, o governo federal libera uma verba do orçamento público que pode ser revertida em obras, em algum projeto social, em um asfalto, em manutenção, por exemplo, nas cidades. E isso vai depender da indicação dos deputados e dos senadores. Eles indicam ao governo federal onde e quanto deve ser aplicado desse dinheiro em emendas parlamentares. E o governo federal, ele já tinha esse valor estipulado já há muito tempo, desde o início deste ano. Mas como você bem explicou, o governo às vezes segura o pagamento das emendas para poder ter margem de negociação, poder de negociação em pautas consideradas prioritárias no governo federal. Na semana passada são 1.500 bilhões de reais. No acumulado, 30 bilhões. Mas o governo ainda tem algo em torno de 14 bilhões. Vamos aí com o nosso Igor Damasceno e a gente segue falando por aqui sobre esse assunto. Está muito clara a explicação. 1,5 bilhão de reais aí de emendas na semana do Natal. Rápido intervalo para você que está na rádio, a gente já volta. Por aqui a gente segue. Quero saber, senhor Alangani, se o Papai Noel passou lá na sua casa nesse Natal com 1,5 bilhão na sua sacola de presentes também. Só se for negativo, né? 1,5 bilhão. Agora, isso aí mostra, o Koba, que o Congresso Nacional se apoderou do orçamento, né? O orçamento, que até pouco tempo era um naco ali que sobrava para o Congresso Nacional, hoje a gente fala, pelo menos, do orçamento discricionário, né? Não aquele impositivo, onde o governo tem liberdade para gastar, 25% está na mão do Congresso Nacional. Isso não tem precedente em nenhum lugar do planeta. E é claro que isso precisa ser revisto. Agora, como isso vai ser revisto é outra história. E vamos lembrar que é um orçamento bilionário e com cronograma, hein? Porque 1,5 bilhão agora e para o ano que vem, já na aprovação do orçamento, colocaram um cronograma de pagamento, claro, né? Ano eleitoral você precisa do dinheiro antes. Você acha ruim o cronograma? Eu? É. Eu acho que é ruim, sim, porque isso mostra que o Congresso acaba colocando as suas vontades em cima do Poder Executivo e muitas vezes sem nenhuma negociação. Então, essa imposição desse cronograma, sempre muito impositivo, eu acho que é ruim, sim. Eu acho que é bom o cronograma, sabia? Eu quero a opinião de vocês sobre isso, porque se a gente tem cronograma, bateu aquela data, a emenda vai, as emendas impositivas. Se a gente não tem cronograma, o governo segura e fala, tem esse projeto meu aqui, ó. De repente você aprova, aí por coincidência eu vou liberar nessa semana uma cachoeira aqui de bilhões para os parlamentares e aí fica numa dependência, numa espécie de coação. Como é que você vê, hein, Fábio Piperno, essa novidade do orçamento para 2026? A data certa para pagar a emenda? Ah, Nelson, eu acho muito ruim. Eu acho que é a institucionalização da chantagem, até porque a gente não sabe exatamente qual é o fluxo de caixa dos governos. Não estou nem falando só do governo federal. Pode ser que em maio, vamos lá, tem que pagar, pegar 2026. Em junho vai ter que certamente pagar uma batelada de emendas aí, porque vai ser o limite para distribuição de recursos aí para prefeituras, para obras e tal, porque depois, até por conta da lei eleitoral, isso vai ser proibido, né? Então, vamos imaginar que a arrecadação
nos meses de maio, junho e tal, fique muito abaixo. Então, às vezes o governo pode correr o risco de ter, enfim, um problema sério de fluxo, de fluxo de caixa. Ele não tem dinheiro naquele mês porque ele vai ter um volume maior de recebimentos um pouco à frente. Como é que vai fazer? Então, é sim uma relação de chantagem, né? Agora, eu acho o seguinte, essa turma que recebeu esse 1,5 bilhão aí, eu fico imaginando o desespero desses caras, porque o dinheiro tinha que ser depositado até hoje, né? Os caras, quando viram lá o extrato, ufa, né? Porque já pensou se o governo não faz esse depósito hoje? Afinal de contas, isso tudo estava acordado, né? Sim, estava combinado. Agora eu quero saber o seguinte, Luiz Augusto Durso, sobre o valor, né? Esse valor exorbitante. A gente tem tantos e tantos bilhões cada ano que passa a mais da participação do parlamento no orçamento, né? Qual a sua análise sobre esse novo método de governabilidade? Porque há poucos dias atrás a gente viu o presidente da República, o presidente Lula, criticando. Só que ele critica de que o parlamento está usando muito do orçamento, mas continua pagando. E aí? Parece que virou refém, né? Virou refém, mas às vezes interessa. É aquela história, né, Kobayashi? A emenda parlamentar no papel parece ser maravilhosa, né? Puxa, vai alocar determinado investimento ali de maneira setorizada, vai funcionar bem. Na prática, a gente vê que se tornou forma de chantagem, moeda de troca. Eu acabei de fazer uma conta de papel aqui. Nós temos 30 bilhões acumulados de emendas parlamentares em 2025. Eu pedi para uma inteligência artificial calcular, Nelson Kobayashi, que com 30 bi, quantos hospitais, só a título de curiosidade, daria para construir? Com mais ou menos 100 leitos cada um, daria para construir 191 hospitais. Então, em um ano, com esse valor, se fosse destinado à construção de hospitais, por exemplo, a gente teria mais 191 hospitais no Brasil. Aí eu pergunto para a população, 30 bi foram despejados. E onde está esse dinheiro, Nelson Kobayashi? Cadê esse dinheiro? Cadê essas obras? Cadê realmente a melhoria do país? Eu não consigo enxergar, eu consigo ver os números. Eu consigo ver também a utilização das emendas para moeda de troca. Mas o resultado final, que seria realmente a função social dessa aplicação do tributo, aí, né, do destino do dinheiro, eu não enxergo. Eu não encontro. E eu acho que a população também está com dificuldade de encontrar esses 30 bi espalhados por aí. Você sabe que outro dia eu vi uma reflexão muito interessante, porque um dos argumentos que justificam a existência da emenda parlamentar é a de que o parlamentar sabe a realidade e, portanto, as necessidades da sua base. Por isso é que ele, como um representante daquela localidade, ou daquela bandeira, né, daqueles que têm ali uma base pulverizada regionalmente, mas com uma bandeira, seja, por exemplo, um representante da causa LGBT, um representante dos indígenas, um representante da causa da pessoa com deficiência, por exemplo, ele, sabendo a necessidade de sua base, ele sabe melhor para onde destinar. Aí eu quero entender, Piperno, o contra-argumento que me convenceu. Se fosse realidade que o fundamento de conhecer a base justificaria a emenda parlamentar, seria melhor pegar todos esses 30 bilhões e mandar para os prefeitos, porque não tem ninguém que conhece melhor a base do que aquele que foi eleito na cidade. O que você acha disso? Claro, perfeito. Até porque, se o primeiro argumento fosse válido, então a gente estaria descobrindo agora que o atual Congresso conhece as realidades locais muito melhor do que todos os anteriores, porque agora as emendas são em volume muito maior, né? Então, quer dizer que é assim, quanto mais você conhece a realidade local, maior fica o bolo das emendas. É óbvio que isso é um argumento cínico de uma nova realidade que a gente tem, que é o parlamentarismo de extorsão, que foi implantado no Brasil, vigora com uma força cada vez maior. E eu acho que é um elemento irremovível da política brasileira. Imagina se o Congresso amanhã depois falar, tá bom, vai, a gente concorda que a gente está ganhando muito, nós vamos a partir de agora abrir mão desse recurso. E diante disso, já que a gente tem visto aí o Congresso tornando o presidente um refém desse método de governabilidade, Ogani, qual seria o caminho para a gente sair deste sistema de tantas emendas parlamentares? Olha, eu não sei o caminho ideal,
mas eu imagino qual vai ser o caminho que vão adotar aí o governo federal. Né? Vai ser acionar a Suprema Corte. Já está, né? Já está. Tá com o Flávio Dino. Flávio Dino, né? O endurecimento do Flávio Dino agora, não mais só pela transparência, mas pela redução das emendas parlamentares e uma baita crise institucional entre Congresso e Suprema Corte. Esse vai ser o desfecho, com certeza, né, daqui para frente. Interessante esse ponto, hein? Interessante esse ponto, porque está na justiça, o Durso. E o ministro Flávio Dino tem se tornado uma pedra no sapato de muitos parlamentares. Já tinha determinado lá atrás bloqueio do pagamento das emendas, inclusive com algumas ONGs que muito recebiam, estranhamente recebiam muito mais dinheiro do que as outras, sem muita transparência e sem a tal da rastreabilidade, o caminho que deixa o dinheiro para que seja averiguado ali pelas autoridades, Tribunal de Contas, por exemplo, se o dinheiro está chegando em forma de serviço ou de instrumentos que possam atingir o interesse público. E é interessante, Koba, que o ministro Flávio Dino não pediu nada demais. Ele pediu o que a lei determina: transparência, dinheiro público, justificativa, fiscalização. É isso que está acontecendo com as emendas PIX, né, aquelas emendas ocultas. Isso tem que ser de alguma forma divulgado. Agora você pergunta qual seria a possibilidade de caminho. Eu enxergo uma possibilidade de mudança. Primeira coisa, a gente teria que mudar o básico, tirar o poder do presidente da casa. Hoje o presidente da Câmara define o que ele pauta ou não. Um indivíduo tem o poder de falar por todos os deputados ali. Se ele não pauta, não tem votação, não tem um método de votar para alguma coisa e ir para a pauta. Fica na mão do presidente. Teria que tirar, primeira coisa, mudar a lei para democratizar a possibilidade de você aprovar uma lei que mude o cenário, uma PEC que mude o cenário das emendas parlamentares. Em segundo lugar, teríamos que ter uma bancada que se eleja em favor do povo e não em defesa do governo federal, porque o governo federal, eu entendo que você fala que está à mercê ou é vítima disso, mas muitas vezes interessa, porque muitas vezes libera as emendas parlamentares para conseguir um voto que deseja em algum projeto. Então também usa esse tipo de artifício para conseguir aprovações no Congresso Nacional. Então eu penso que é muito mais pela população que está vendo esse dinheiro desaguando e, sem dúvida nenhuma, tem muito problema de gasto dobrado, de desvio. A gente teria que averiguar muito melhor essa utilização dessa verba pública. E aí eleger uma bancada, né, uma quantidade razoável aí, de candidatos que cumpram e que prometam que vão acabar com as emendas parlamentares como projeto de lei. E aí, com a mudança de se conseguir pautar esse tema sem a necessidade de convencer o presidente da casa, poder existir uma chance muito remota da gente mudar esse cenário, porque é difícil no Brasil você tirar o que a gente chama de direito adquirido, né? E no caso é previsão legal. Mas eles adoram esses benefícios porque, no fim, é uma verba utilizada para ganhar voto, é uma verba utilizada para agradar quem interessa.